Olá, pessoal do Literatura de Palavra. Já faz um bom tempo que a gente não grava, né? E hoje eu decidi conversar com vocês sobre uma questão que atormenta muitos leitores, a famosa ressaca literária. E a gente vai falar hoje sobre o que é a ressaca literária, como ela pode acontecer e como fazer para sair dela. Bom, então nós vamos começar pela definição da ressaca. A ressaca literária é aquele tipo de sentimento ou de não vontade de ler absolutamente nada. Você não consegue se concentrar, você não consegue desfrutar da leitura e você não consegue se interessar em ler. Então a ressaca literária geralmente ela acontece em alguns períodos da nossa vida de leitores. Como leitores habituais, nós todos os dias lemos alguma coisa. Eu todo dia leio alguma coisa. Geralmente por prazer nós lemos, né? Nós também podemos ler por informação, também podemos ler por estudos, por obrigação, mas o leitor que ama ler, lê por prazer. E muitas vezes a gente se sente, então, sem vontade nenhuma de ler. E é o que aconteceu comigo nos últimos dias. A ressaca literária, então, é esse sentimento, ou essa não vontade, ou não prazer, ou não desejo, nem curiosidade de ler um livro. Você olha para sua estante assim, vê aquele monte de livros. No caso dos meus, assim, não são muitos, mas eu tenho uma variedadezinha até. E você olha e fala: esse não, esse também não, esse também não. Não tem vontade de ler nada. E aí você fica assim, gente, será que eu tô perdendo o prazer por ler? Será que eu tô perdendo o gosto pela leitura? E aquilo começa a te deixar mal, esse sentimento. Então eu parei para pensar sobre isso, sobre como que esse sentimento surge, em que momentos ele aparece e como passar por esse período e viver esse sentimento de ressaca literária, tá? Então eu percebi algumas coisas. Então já vimos o que é a ressaca. Se você se identifica, já sentiu isso em algum momento da sua vida, você teve uma ressaca literária. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como essa ressaca nos acomete, né? Nós vimos os sintomas, o que é essa ressaca e como que ela pode nos atingir, nos acometer. Então eu percebi algumas coisas. A ressaca literária, ela pode acontecer por alguns motivos. Um motivo, né? Vamos colocar aí como motivo número 1. Motivo número 1, o momento da sua vida. Às vezes você está vivendo um momento na sua vida em que você precisa se concentrar muito em alguma outra coisa que não é leitura e que exige muito a sua energia. Filhos, casamento, namoro, estudos, algo que está te drenando, que está sugando suas energias naquele momento, algum probleminha pessoal, algum problema de saúde, alguma coisa que drena suas energias psicológicas, suas energias mentais. E você não consegue tirar energia, extrair energia para a leitura. Porque vamos convir que a leitura é sim algo prazeroso de se fazer, mas é uma coisa que exige determinada disciplina, que exige um pouco de energia, de atenção. E muitas vezes o seu cérebro não quer prestar atenção em nada, porque naquele momento ele está cansado de ter que se concentrar e gastando energia em outra coisa que não a leitura. Então eu percebi isso porque eu passei por alguns dias em que eu estava muito preocupada com a minha filha, com algumas questões em casa e eu não conseguia me concentrar na leitura. Eu pegava alguma coisa para ler, mas eu não tinha nem vontade de ler, porque eu estava tão cansada. E eu ia fazer o quê? Às vezes eu ia assistir alguma coisa. E nesse assistir também eu não assistia nada muito assim que me exigisse, sabe? Eu assisti alguma coisa leve, eu tô assistindo aquela série Gilmore Girls, uma série antiga. Todo mundo fala bem dessa série, eu nunca tinha assistido. E eu tô assistindo e eu tô gostando muito. E é uma série que não exige muito de você. Ela tem muitas referências culturais e tudo mais, mas ela não exige muito de você. E é aquele tipo de série que você não tem que ficar assim
prestando atenção nos mínimos detalhes, porque os capítulos não são assim tão continuados, eles são mais episódicos. Então você pode assistir hoje um, daqui uma semana assistir outro, e você vai relembrar e não vai interferir tanto no todo da história. É diferente de uma série como Outlander, por exemplo, que os capítulos são todos amarrados e você precisa se concentrar extremamente, né? Pra poder entender e tudo mais. E assistir de uma vezada. Não. Então, a ressaca literária, ela pode acometer você, primeiro, pelo momento que você está vivendo. Então, o momento que você vive na sua vida, né, as situações do seu dia a dia, alguma coisa que saia da sua rotina, que saia daquela agendinha perfeita da sua vida, né, que é estudos, trabalho, enfim, casa, né, os seus compromissos diários. Então, a sua rotina tem um desvio muito grande, preocupações, talvez com doutorado, com mestrado, com pesquisa, coisas que drenam muito a sua energia, vão fazer sim você talvez perder um pouco o rebolado na leitura e fazer com que você se sinta não desejoso de ler. Se sinta afastado dos livros e da leitura por prazer, tá? Isso não quer dizer que você não vai estar lendo, talvez você lê outras coisas, mas não aquela leitura gostosa, aquela leitura que te... Ai, que delícia ler esse livro, tá? Esse tipo de leitura, então, você talvez vai se sentir afastado. Um outro momento de ressaca literária que eu descobri foi o término de um livro muito bom. Quando você termina de ler um livro muito, muito, muito bom e que seu coração palpitou durante aquela leitura e que fez você pensar muitas coisas, seja ele um livro de ficção ou de não ficção, e que fez você pensar sobre muitas coisas e que mexeu mesmo com você, e que você dormiu, comeu, viajou, pensou, foi ao banheiro com o livro, esse livro não vai sair da sua cabeça tão fácil. Então, essa leitura é uma leitura que fica e que marca. E talvez por isso você está tendo dificuldade de pegar um outro livro para ler. Porque você foi marcado por aquela leitura. Porque aquela leitura, ela te drenou de forma positiva, mas drenou suas energias, suas emoções, né? O Ítalo Calvino, no livro Se um Viajante numa Noite de Inverno, vai dizer o seguinte, que há certos leitores que devoram livros e há certos livros que devoram os leitores, alguma coisa assim, não nessas palavras, mas algo assim, ele vai dizer isso. Então, há certos livros que acabam com a gente, pro bem ou pro mal. Então, se você saiu de uma leitura muito boa, muito espetacular, e você acha que nunca mais na sua vida você vai encontrar algo para ler como isso que você acabou de ler, provavelmente você pode enfrentar uma ressaca literária, tá? E ficar alguns dias aí meio na nuvem, sem fazer download, sem descer, e voltando a se conectar com a vida real, ao seu entorno, e não conseguindo emergir em outro universo, submergir, né, emergir em outro universo literário, ou não fictício, seja como for, tá? Então esse é o segundo. Primeiro, momentos da sua vida difíceis, complicados ou não rotineiros que exigem sua atenção, sua força e toda a sua energia e que te desgastam e você não consegue se concentrar para ler, não consegue ler por prazer, talvez tenha que fazer outra coisa. 2, término de um livro muito bom que te deixou maravilhado e você ficou com a cabeça por muitos dias naquele livro, um livro que te impactou e que te sugou também de maneira positiva. E um terceiro é o término de uma leitura muito ruim, muito difícil, muito maçante, muito complicada. Talvez o livro nem seja ruim, mas a sua leitura daquele livro não foi legal. Ou porque você não estava preparado para aquele livro, ou porque o livro era muito técnico, muito complicado, muito difícil, e você teve que estudar muito para conseguir entender aquele livro. Isso aconteceu comigo numa disciplina que eu fiz pro doutorado. Eu fiquei assim, ai, difícil isso, sabe? E você teve que ler muitas coisas para poder chegar no que aquele autor estava dizendo. E você teve muitos problemas para poder ler aquele livro.
uma leitura que talvez foi muito entrecortada, muito picada, e você não conseguiu pegar o todo, uma leitura que foi difícil, uma leitura que foi chata, uma leitura que foi obrigatória, você tinha que ler de todo jeito e você não queria. E aí você pode enfrentar uma ressaca. E essa ressaca talvez tende a ser uma das mais longas, porque você ficou com trauma de leitura e você não quer ler mais nada, principalmente quando você é um leitor iniciante. Se você é um leitor iniciante e tiver uma experiência dessas, é terrível para sua vida de leitura. Então você pode ter sim esse problema, tá? Que é o problema da ressaca literária por ter lido de uma forma traumática um livro. Então nós temos aí 3 motivos pelos quais a ressaca acontece. 1, momentos de vida. 2, livro tão bom que eu nunca mais vou ler nada igual isso. E 3, um livro tão ruim ou tão difícil de ler, ou uma leitura tão turbulenta que eu não quero mais ler nada na vida, tá? E aí, então, você tem essas três, eu consegui, né, juntar esses 3 motivos, esses 3 estopins para uma ressaca literária. Mas, vamos falar um pouquinho, então, de como sair da ressaca literária. Então, nós temos o que é a ressaca, nós falamos, os motivos e como sair dela. Como que eu posso fazer, então, Nathalie, para sair dessa ressaca, Nathalie? Gente, sair da ressaca literária, para mim, até hoje, é um mistério. Eu já entrei em muitas e já saí de muitas. Mas eu não consegui ainda elaborar faça isso e você vai sair da ressaca literária, com certeza. Eu acho que cada um deve encontrar um jeito de sair da sua própria ressaca. Mas eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar. Primeiro, passe pela ressaca. Se você está com ressaca, deixe a ressaca ficar. Viva a ressaca literária. Viva esse momento. Não force, não tente sair da ressaca de uma forma forçada. A não sei que você precise, eu queira muito isso, mas viva esse momento da ressaca literária. Aproveite isso para fazer outras coisas. Tente distrair, tente relaxar, durma bem, se alimente. Viva esse momento, principalmente se é um momento da sua vida que questões pessoais, outras questões estão drenando as suas forças. Então, viva este momento da ressaca e não se force nem se cobre. Porque se você se cobrar, talvez essa ressaca pode aumentar ou piorar, tá? Então, não se cobre. No meu caso, o descanso e a resolução das situações e o encaminhamento das questões e o retorno da rotina naturalmente começam de novo a despertar em mim o desejo de voltar a ler. E aí eu volto. E eu geralmente volto com uma coisa que não me exige muito. Eu volto com cuidado, em doses homeopáticas, né? Outro jeito é você tentar, veja bem, se você quiser, ler alguma coisa muito divertida, muito legal. Algo que realmente vai te interessar ou pegar talvez uma coisa diferente. Como, se você nunca leu HQs, histórias em quadrinhos, pegue uma história em quadrinho. Não vá ler um livro em si, assim, né? Nesse formato, assim, né? Tipo isso. Não precisa disso. Vá ler uma história em quadrinho, talvez te desperte atenção. Eu fiz isso muitas vezes. Eu tenho alguns clássicos em quadrinhos. E aí eu peguei pra ler e li, tipo, o quadrinho em 1 hora, 2 horas, li todo o livrinho. E aí você já sente aquela sensação, poxa, eu tô lendo, olha que legal, né? Ou, eu senti um pouco de prazer com essa leitura. Leia contos. Pegue um conto na internet, leia. Tem autores maravilhosos, brasileiros, estrangeiros. O que eu fiz também isso. Eu li aquele conto Papel de Parede Amarelo, esqueci o nome da autora, mas é um conto muito legal, você facilmente encontra na internet, Papel de Parede Amarelo, tá? Píncola alguma coisa? Não, acho que não é esse o nome dela, não. É outro, eu tô confundindo com outra autora. Esse conto é excelente, é um conto maravilhoso, eu gostei muito dele, ele tem um tom de mistério gostosíssimo. Uma outra hora eu vou falar sobre esse conto. Eu li, então, o Papel de Parede Amarelo
E eu retornei à leitura de Outlander, né, que eu tinha deixado no meio do ano. Como eu tenho facilidade de retomar leituras, principalmente de ficção, eu não me esqueço muito das coisas, eu retomei. Então eu tô lendo. Outlander é um livro legal de se ler assim, porque ele é bem episódico. Parece que os capítulos, eles têm uma continuidade, claro, porque é um romance, mas eles não são tão presos um no outro, principalmente nesse livro 6, no livro 1 é mais, né? Mas nesses próximos livros, eles são mais episódicos. Então acontece, fecha aquele ciclo, aquele episódio, passa pro próximo. E acontece tanta coisa na história, tanta coisa que, assim, eu acho que é impossível, se você não fizer uma resenha bem feita, de se lembrar de tudo que acontece em cada livro, porque é muita coisa, é a vida mesmo dos Fraser, assim, é a vida, parece vida mesmo, real, tá? Então eu voltei a ler, tô lendo, esses dias eu peguei ele bastante, eu falei, nossa, que legal, tô conseguindo. Então, as dicas são, viva a ressaca, se você está passando por ela, viva ela, não fuja dela, não se culpe por ela. A outra dica é, tente talvez ler alguma coisa diferente do que você costuma ler. Tente ler um quadrinho, um conto, algo curto ou episódico, tá? E tente ver se você se reanima a voltar às leituras. O importante é você não desanimar de vez de ler, né? A ressaca literária, ela tem um tempo e ela vai acabar. Ela vai passar, uma hora ela vai desaparecer e você vai se sentir, que vontade de ler alguma coisa. Visite uma livraria se você estiver morando perto de uma. Aqui na cidade onde eu moro não tem livrarias, tem só lojas americanas que tem algumas coisinhas. Eu gosto de visitar o site da Amazon, né? Olhar minha lista de desejos lá. Nossa, ontem eu achei uma promoção maravilhosa lá. No site, tava lá, o livro O Segredo que Guardamos. Faz tempo que eu tô atrás desse livro. Ele tava R$ 59,90 e ele caiu para R$ 13 e alguma coisa. E eu fiquei assim, absurdada, né? Então, quem sabe quando ele chegar, eu vou ter mais fôlego e vou querer ler ele inteiro, assim, rapidão. Então é isso, gente. Essas são as dicas. Fiquem com Deus. Espero que vocês curtam o canal, deem o seu joinha. Não quero ficar popular, não. Eu só quero fazer vídeos porque eu amo. Eu só quero fazer isso aqui porque eu amo fazer isso aqui. E amo falar de leituras. Um abraço a todos. E não perca as esperanças. Você vai sair da ressaca literária em breve. Um beijão.